Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fugir um pouco da questão de SAP Script, mas ele vai estar integrado com tudo que a gente já fez até aqui. Na aula 1, a gente aprendeu a fazer a automatização do relatório, né, diretamente no SAP. Né? Então esse aqui foi o exemplo que eu trouxe. Na aula 2, nós aprendemos a como fazer isso apenas apertando um botão, correto? E lá nós extraímos os relatórios da EW38 e da EW28. Na terceira aula, nós aprendemos a fazer o caminho inverso, que é com dados no Excel, jogar os dados no SAP. Né? Então, fizemos a interação entre SAP e Excel. Qual é a intenção da aula de hoje? A intenção da aula de hoje é deixar o relatório que nós extraímos, no nosso caso foi no formato TXT, num formato mais apresentável aqui como tabela. Né? Para isso, né, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o tratamento do relatório da EW28, que desse aqui é o relatório da EW38, nós vamos fazer o relatório da EW28. Então vamos dar início. Né? Para quem não sabe, o Excel ele possui um suplemento, né? Hoje faz parte do Excel nativo, né? Mas ele possui o que chamamos de Power Query. Né? O que é o Power Query? O Power Query ele é um suplemento em que ele organiza os arquivos, né? Você trata os arquivos que você tem de outras fontes, então pode ser um TXT, pode ser um banco de dados Access. A verdade é que ele concentra tudo isso, né? E no Power Query. Então você, quando vai criar um relatório, você pode ter essas fontes de diversos lugares. Né? Então, para mostrar na prática como funciona, né, aqui nós temos na aba dados, vocês podem vir aqui, ó, que nós temos aqui obter dados, e aí nós podemos obter dados de vários lugares. Né? Do Excel, na parte de trabalho, de texto, no XML, o JSON, PDF, enfim, uma infinidade. Eu não vou entrar aqui no detalhe de tudo isso. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar de um TXT que está no nosso computador. Então, eu venho aqui, ó, ou eu posso vir aqui também do arquivo de TXT, ao mesmo lugar. Nós vemos aqui, eu vou localizar agora a pasta. E aqui nós temos, vou puxar aqui, ó, o arquivo IW28. Percebam que ele está no formato TXT. Né? Então eu clico em importar. Ele vai abrir uma tela agora que vai ficar sobreposta em cima do Excel. Entendeu? Então, primeira coisa aqui que vem é só confirmar que o delimitador está ok. No nosso caso, eu quando exportei o relatório, eu solicitei que ele exportasse com tabuladores, né, justamente para eu ter essa separação por coluna, né, de acordo com os tabuladores. Você vem e clica em transformar dados. Repare que esse aqui é o arquivo original TXT. Então, nós temos ele aqui já separado por tabuladores, né, e nós temos o arquivo organizado. Então, reparem aqui, por exemplo, que nós temos uma linha em branco, nós temos o cabeçalho aqui. Então, esse suplemento ele serve para você preparar o seu arquivo, você tratar os dados do seu arquivo. Né? Podemos reparar aqui, por exemplo, que as datas estão com formato de ponto. Então, não seria possível eu realizar um tratamento de datas, né? Saber o ano que isso foi executado e assim por diante. Percebe que nós temos várias colunas que de repente eu não preciso utilizar no meu relatório que eu vou apresentar, então eu posso tratar isso para que da outras vezes que eu for atualizar o meu arquivo, nós já aprendemos a fazer isso aqui, eu vou estar utilizando somente algumas colunas. Né? Então aqui, a primeira coisa que eu sempre faço, né, é excluir. Então venho aqui, ó, página inicial, remover linhas, venho remover linhas em branco. Então reparem que ele removeu aquela primeira linha e a terceira linha aqui, correto? Ó, a primeira e a terceira linha estavam em brancos. Então isso aqui é automático. Venho aqui e eliminei elas. Aqui, né, vocês podem reparar que a primeira linha aqui, ela já é o cabeçalho se fosse uma tabela no Excel. Né? Então o Power Query ele já tem uma linha que faz isso automaticamente, que é essa bem aqui, ó, ainda na página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho.
Aqui, vocês veem aqui agora que o cabeçalho da tabela, né, ela já é o nome que de fato estava no relatório, né? Então aqui a gente teoricamente já finalizou a, a tabela. Eu poderia carregá-la da forma como está, né? Eu viria aqui fechar e carregar, mas ainda vou continuar o tratamento dela. Mas para finais de exemplo, para ficar uma coisa mais didática, eu vou realizar aqui, vou fechar e carregar ele lá na nossa tabela. Então eu venho aqui fechar, eu quero que ele seja uma tabela, então, né? E seja carregado em uma nova planilha. Então reparem, pessoal, que tudo que a gente fez de modificação lá, ele foi carregado. Então ele trouxe aqui aquela coluna, a primeira coluna vazia, trouxe a nota, trouxe diversas informações. As datas vieram nesse formato com pontos. Então, aqui eu não consigo ter uma visualização, ó, de por ano, por mês, por dia, né? Então, assim, o Power Query ele serve para a gente tratar isso, né? Então, vamos dizer que você entrou, trouxe essa tabela para cá e esqueceu de fazer alguma alteração. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui novamente, ó, aí você vem aqui, ó, dados, né? Onde é que isso aqui está fechado? Você vem aqui, dados, consultas e conexões. E aí aqui do lado vai aparecer todas as suas consultas e conexões. Nesse nosso caso aqui, se chama IW28. Então você pode clicar com o direito aqui em cima, botão direito, vem em editar e ele novamente vai abrir o Power Query. Uma boa dica que eu dou aqui nesse caso é o que acontece. Vamos dizer que em algum momento você importou alguns relatórios, né, e algum relatório e você não vai precisar de todas as colunas, né? Então, o que eu faço primeiramente aqui para eu selecionar as colunas que de fato eu vou querer? Eu seguro aqui clique em qualquer lugar aqui da tabela, dou um Ctrl A, né? Então ele seleciona tudo e aqui em página inicial eu venho aqui e remover outras colunas. Não vou entrar no detalhe agora, pessoal, mas é melhor do que remover colunas, e vocês vão entender já já. Quando eu clico aqui em remover outras colunas, ele cria um passo aqui, certo? E aí eu venho aqui e digo as colunas que de fato eu quero manter no meu relatório. Então, para fins didáticos, vamos selecionar algumas. Então, eu vou desselecionar todas. Então, para mim, não vai interessar essa primeira coluna, que é uma coluna vazia, né? Então, eu venho aqui, eu quero a nota, eu quero o tipo de nota, o local de instalação, a descrição, o grupo de planejamento, o centro de trabalho responsável, o status do sistema, por exemplo, e a data de criação, a data em que ela foi criada e a data de conclusão desejada. Só para vocês terem uma noção, isso aqui eu selecionei é o que eu vou manter. Deixa eu tirar essa status do sistema e grupo de planejamento, que didático não vai. Então vocês reparem agora que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então vamos dizer que o relatório tivesse 20, 30, 40, 50 colunas. Então essas são as colunas que eu selecionei que eu quero que sejam mantidas no relatório. Então a partir daqui eu posso tratar esses dados, né? Reparem aqui que no campo nota, eles têm vários números. Aqui, ó, eu tenho um símbolozinho que chama ABC, ABC. Esse aqui está tentando identificar o tipo de nota. Nesse nosso caso aqui, ele está sendo reconhecido como do tipo texto. Lembrem que aqui a nota é um texto. Eu não vou fazer nenhum cálculo com esse número dessa nota, né? Não vou dizer quantas pessoas tem, eu não vou dizer quanto custa cada nota nesse caso, entendeu? Então, esse campo nota ele deve ser mantido como texto, da mesma forma que os outros campos. Só que bem aqui, ó, ele é um campo que a gente sabe que é uma data. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu seleciono, no caso, esses dois campos aqui, ó, segurando o Ctrl, e eu venho aqui em página inicial, tipos de dado, em vez de texto, eu coloco data, porque aqui eu tenho somente data. Então, reparem agora que ele é um campo do tipo data.
né? Então eu consigo ter os valores de data aqui, quando a gente jogar lá para a tabela, ele já vai vir separado como data, né? Então, feito isso, pessoal, então vocês repararem agora, vocês lembram que quando a gente carregou inicialmente, nós tínhamos todas as colunas, né? Então, quando eu finalizei aqui a modificação do tipo de dado, eu venho aqui em fechar e carregar, e aí ele vai carregar o relatório novamente, e agora vocês reparem, ó, que ele já vem somente com o que nós colocamos lá. E assim o seu relatório que você extraiu do SAP já está no formato que você deseja. Então, a partir de agora, você já consegue fazer cálculos, criar tabelas dinâmicas, gráficos, tudo, né? Então, aqui, se vocês repararem, ó, criado, ele veio com datas, né? Por ano, por mês. Então, ele já vem no formato definido que você quer. Então, imagina, você faz isso uma vez, gasta o seu tempo fazendo essas modificações, preparando o seu arquivo, e depois você só tem que se preocupar em extrair o relatório. Então, eu poderia muito bem vir aqui, extrair o relatório utilizando apenas o botão, e depois ele já iria gerar todo esse banco de dados. E, e para melhorar aqui para vocês, isso aqui é uma consulta do Power Query. Então, assim, quando eu termino de fazer essa atualização dos arquivos, o que é que eu quero ao final de rodar o script? Eu quero que essa consulta aqui seja atualizada sem eu precisar vir aqui, clicar com o botão direito e atualizar a consulta. Eu venho aqui, então, ó, o código vai ser o mesmo que eu já mostrei na aula 2, de como extrair os relatórios, né? A gente extrai o relatório da EW38, extrai o relatório da EW28, só que no final nós vamos acrescentar esta linha bem aqui, pessoal. Active workbook.refresh all. Com isso, o que é esse comando? Ele vai atualizar essas consultas aqui e também as tabelas dinâmicas existentes. Entendeu? Então, com isso, você consegue extrair relatórios, atualizar a tabela dinâmica e atualizar consulta, tudo isso num clique só. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários, entendeu? Que a gente vai responder um a um, ok, pessoal? Então, uma boa tarde e até o próximo vídeo.